Está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Apocalipse 12, versículo 7. Bom, no início do mês passado, o filme A Guerra do Amanhã estreou na plataforma Amazon Prime e já se tornou uma das produções mais assistidas dos streams. E o sucesso desse filme foi tão grande que a empresa decidiu confirmar uma sequência para o filme poucos dias após a sua estreia. A maior parte da trama se passa no ano de 2051, quando a humanidade está perdendo a guerra global contra uma espécie mortal de alienígenas. E para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta contra esses invasores. Bom, a princípio a sinopse parece igual à maioria dos filmes, que os seres humanos lutam contra os seres extraterrestres para salvar o planeta Terra. Contudo, existem alguns detalhes neste filme em particular que nos leva a crer que os alienígenas do filme têm uma semelhança com os remanescentes da profecia bíblica. Está escrito: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ezequiel capítulo 20, versículos 12 e 20. Como adventistas do sétimo dia, nós cremos que o sábado é um sinal eterno entre Deus e o seu Israel sobre a face da terra. Primeiramente o Israel literal e depois o Israel espiritual. E como adventistas do sétimo dia, nós cremos que o sábado do sétimo dia será, no último conflito entre a verdade e o erro, um ponto especial, o qual denotará se estamos do lado de Deus, que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, ou se estamos do lado da besta, a qual adora o Deus Sol no primeiro dia da semana. Acontece, meus irmãos, que no filme A Guerra do Amanhã, os repugnantes alienígenas lutam para conquistar o planeta Terra durante 6 dias da semana, mas no sétimo dia eles repousam. Bom, nós estamos quase que saturados com o assunto de mensagens subliminares e também mensagens subjetivas. Contudo, ainda que hoje em dia pouco falamos deste assunto, temos a certeza que Satanás, através dos seus agentes humanos, sempre está colocando a sua assinatura em filmes, desenhos, séries, novelas, músicas e etc. E também sabemos que, através de pesquisas científicas, as mensagens subliminares desempenham o papel na mente dos seres humanos no tocante às nossas decisões. Mas, meus amigos, infelizmente, o mal ele tem progredido tão largamente no mundo e mais especificamente na mídia, que hoje Satanás pouco se utiliza das mensagens subliminares, pois a mente do ser humano está tão acostumada com o mal e com as trevas que as mensagens de hoje estão, na verdade, muito claras, mesmo para aqueles que não são bons entendedores. Mas no filme A Guerra do Amanhã, na verdade, as mensagens não são subliminares, mas são mensagens subjetivas, a fim de incutirem na mente daqueles que assistem o filme uma imagem completamente distorcida dos guardadores do sábado, deixando na mente então do telespectador um sentimento de revolta e também de ira contra aqueles que guardam o quarto mandamento da lei de Deus. Também no filme, os alienígenas, os quais são chamados de White Spears, lanças brancas, são influenciados por uma líder, a qual eles também sempre procuram defender. Irmãos, será mesmo que isso é apenas uma coincidência? Esses alienígenas não apenas guardam o sábado, mas o nome White é utilizado para eles, e eles também são influenciados por uma grande líder, White Spears. O que diz mesmo Apocalipse 12, versículo 17? Ali nos é dito que Satanás se ira contra os que guardam os mandamentos de Deus, e mais especificamente os que guardam o sábado do quarto mandamento.
E também ele se ira contra os que têm o testemunho de Jesus, o qual é o espírito de profecia. Bom, no filme, como eu já disse, a guerra ocorre no futuro. E quando alguns civis são enviados para o futuro, eles se deparam com a humanidade perdendo para esses alienígenas guardadores do sábado e protetores da grande líder White. E diante dessa derrota, eles chegam à conclusão que é necessário se fazer uma espécie de antídoto, a fim de que, trazendo o antídoto do futuro para o presente, esse seja usado nos alienígenas antes que os mesmos comecem a grande batalha. Está escrito: e tardando o noivo foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mateus 25, versículo 5. Meus amigos, vocês fazem ideia por que este antídoto devia ser trago para o presente a fim de destruírem os alienígenas antes da grande batalha? Bom, diferente dos outros filmes de invasão alienígena, no qual os extraterrestres chegam com suas gigantescas espaçonaves destruindo o planeta com os seus raios desintegradores, no filme A Guerra do Amanhã, os alienígenas já estavam na Terra. Mas o fato é que eles estavam adormecidos. E se o antídoto pudesse ser aplicado nos alienígenas enquanto eles ainda estavam no seu sono, então eles nunca despertariam, mas seriam exterminados enquanto estivessem dormindo. Meus irmãos, será mesmo que é possível que haja tanta coincidência entre esses alienígenas e o povo remanescente da profecia? Veja, nós estamos espiritualmente dormindo, conforme diz a parábola das 10 virgens no capítulo 25 de São Mateus. Mas, conforme a parábola, as virgens prudentes, ao despertarem, suas lâmpadas estavam acesas e suas vasilhas estavam cheias. E o que isso significa? Significa que este momento da parábola não está relacionado com a volta de Jesus, mas primeiramente está relacionado com o alto clamor, pois a lâmpada simboliza a palavra de Deus e o azeite simboliza o Espírito Santo. E entrar para as bodas simboliza passar pelo juízo investigativo e ser aprovado por Deus. Portanto, meus irmãos, no filme podemos ver que, caso os alienígenas fossem despertos, o poder deles era tão grande que seria impossível não vencerem a guerra. E por causa disso, a tática era vencê-los antes do seu despertamento. E da mesma forma ocorrerá conosco. Pois quando sairmos cheios do Espírito Santo em forma de chuva serôdia, será então impossível a mentira vencer a verdade. Mas o reino das trevas cairá para sempre por terra e o caráter e a verdade de Deus serão então vindicados diante de todo o universo através dos seus servos selados. E dessa forma, Jesus virá para então destruir as obras deste mundo para, após os 1000 anos, entregar a terra aos filhos do Altíssimo. E finalizando, meus amigos, quando a equipe retorna do futuro para o presente com um antídoto contra esses alienígenas, o foco deles era destruir a grande líder White Spears. Diz o Espírito de Profecia. É o plano de Satanás abalar a fé do povo de Deus nos testemunhos. Quando os testemunhos em que uma vez se acreditou são postos em dúvida e rejeitados, Satanás sabe que os iludidos não se deixarão ficar por aí. E redobra os esforços até que arraste uma rebelião declarada que se torne insanável e termine em destruição. Testemunhos Seletos, volume 2, página 287. Amigos, Deus deixou bem claro que o espírito de profecia é necessário para os nossos últimos dias, pois, não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, versículo 18. Portanto, o Senhor nos deixou os testemunhos, a fim de que por intermédio deles pudéssemos voltar às Sagradas Escrituras para compreendermos qual é o desejo de Deus para os seus remanescentes nesses últimos dias. Mas hoje nós vemos por parte dos próprios membros da igreja, tanto líderes como leigos, um desprezo cada vez maior pelos testemunhos que o Senhor nos deixou. E em alguns países, os livros do Espírito de Profecia são queimados, enquanto em outros países, embora seja professada a fé nos testemunhos, ao mesmo tempo, os assuntos mais importantes tratados pelo Espírito de Profecia
são lançados ao chão e pisoteados. Irmãos, nós sabemos que existem várias teorias da conspiração, mas a palavra de Deus nos deixa claro que também existe uma conspiração verdadeira, e a palavra de Deus nos deixa claro que o mundo jaz no maligno e que o sistema do mundo tem se curvado e ainda se curvará aos pés de Satanás. Portanto, eu não creio que este filme se trate de uma coincidência, mas sim, creio que este filme trata-se de uma mensagem subjetiva e ao mesmo tempo se trate de um sarcasmo com o povo que guarda a lei do Senhor. Bom, o meu apelo é para que leiamos a Bíblia em conjunto com o Espírito de Profecia e também supliquemos pelo dom do Espírito Santo a fim de colocarmos em prática as verdades que na luz maior e na luz menor nós aprendemos. E por fim, oremos para que a Igreja do Senhor desperte, pois temos uma guerra a travar e pela graça de Cristo a verdade prevalecerá sobre o erro. Então, um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.